Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de orçamentos. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos ver sobre estudo de viabilidade. Quando nós vamos utilizar esse estudo de viabilidade, se a gente consegue utilizar para qualquer tipo de obra e também vamos fazer aí um exemplo completo, na verdade um comparativo entre dois tipos de edificação e analisar a viabilidade entre os dois, qual seria o mais viável economicamente, fazendo uma análise bem detalhada aí dos dois casos. Bom, apesar de ser algo aí bem comum para grandes empreendimentos, o estudo de viabilidade pode ser aplicado em qualquer edificação e pode até ser um excelente parâmetro aí para a decisão de construir ou até mesmo adquirir uma área para investimento. A viabilidade de um projeto está diretamente ligado aos fatores econômicos e sociais da região onde nós desejamos edificar. Mas não somente isso. A dificuldade em edificar também pode ser um fator preponderante. Um exemplo disso é, por exemplo, construir uma casa nas montanhas, onde tem difícil acesso, o acesso à mão de obra e material é muito complicado. Isso pode fazer com que a menor das casas com o mais baixo padrão pode ter custo altíssimo aí para execução. Então, a escolha de onde vamos executar essa obra também é muito importante. Mas os pontos que nós devemos analisar para um estudo de viabilidade é, primeiramente, qual a finalidade da edificação. Por exemplo, como nós nesse curso estamos falando aí de edificações residenciais, podemos fazer comparativos entre prédios de apartamentos e casas de alto padrão. Prédio de apartamento, mesmo prédio de apartamento de alto padrão, geralmente ficam próximos ali a grandes centros, próximos ali a centros gastronômicos, onde a pessoa quer morar num apartamento, ele se sujeita a morar no apartamento para ficar perto ali dos grandes centros. Até porque em grandes centros não é possível fazer uma casa de alto padrão muitas vezes. Já aquele morador de casa de alto padrão, ele pode ter aí um perfil um pouquinho diferente. Ele quer morar num local que seja um pouquinho mais afastado da cidade, que tenha um pouquinho mais de tranquilidade, mais espaço. Então são duas pessoas com perfis diferentes, por consequência terão obras e edificações também diferentes. Então a análise de qual a finalidade dessa edificação tem que ser muito bem pensada. Assim vale também para os edifícios comerciais. Por exemplo, se eu quero um shopping ele não precisa necessariamente estar muito bem localizado, afinal ele vai ter várias lojas dentro desse shopping. Mas uma loja isolada, ela precisa necessariamente estar bem localizada, porque ela vai depender ali do comércio próximo, da movimentação próxima, para trazer novos clientes. E muitas vezes o shopping consegue ser autossuficiente nessa parte. Então, a análise disso é um pouquinho complexa, mas eu acho que deu para entender a ideia da coisa. Segunda questão que nós temos que analisar é o financeiro. Ao se pensar aí sempre em um novo empreendimento, algo que é comum a quase todos é o fator financeiro. A construção em qualquer lugar do mundo não é nada barato e aqui no Brasil, então, nem se fale. Nessa forma, então, muitas vezes dependemos diretamente de financiamento externo para que o projeto possa sair aí do papel. Por mais que você tenha o dinheiro em caixa para financiar sua própria obra, sua própria construção, nós temos que pensar, principalmente quando nós estamos construindo para revender, nós temos que pensar na pessoa que vai comprar. Porque muitas vezes, apesar de você ter recurso próprio para construir, a pessoa que vai adquirir pode não ter recurso próprio para comprar. E aí é que vem a ajuda de instituições financeiras. Você vai vender através de um financiamento de um banco ou de qualquer outra instituição financeira que que tenha essa possibilidade de emprestar dinheiro à troca de uma alienação de um imóvel, por exemplo. Então, você precisa construir
de forma que uma instituição financeira tenha resguardo para que ela possa garantir essa aposta de financiamento. Então, como que você resguarda isso? Fazendo um projeto que esteja dentro das normas, que tenha responsável técnico, que respeite as regras do município, que tenha os alvarás todos emitidos. Então, uma obra totalmente regularizada. Do contrário, nenhuma instituição financeira vai poder alienar esse imóvel para que possa fazer o empréstimo desse dinheiro para o comprador, né, fazer o pagamento para você. Então, muito importante construir uma edificação pensando no financiamento. Independente se você vai ter recurso próprio para construir, você tem que pensar no momento da venda. E o último item que nós temos que prestar muita atenção é o custo da edificação. Então, é um ponto muito importante, o custo da propriedade final, digamos assim, pois essas informações juntos aí com as outras informações anteriores vai nos definir qual é o nível máximo de custo que podemos atingir, baseando-se aí no tipo de edificação, no fator financeiro e também no perfil do cliente que desejamos atingir. Então, o estudo de viabilidade ele só termina com a análise de custos da edificação. Então, digamos, você quer construir uma casa de alto padrão, você tem que ter em mente o perfil de cliente que você quer atingir para ver e estudar as margens que você consegue atingir. Mas, muito importante também é você construir uma casa de alto padrão onde seja possível vender uma casa de alto padrão. Pode parecer aí um pouquinho óbvio, mas a gente não vai construir uma casa de alto padrão no meio de um bairro, por exemplo, que tem uma baixa renda. Pessoas não vão querer comprar esse imóvel, né? Até por uma questão social. Então, tem várias análises que temos que fazer aí para que o nosso empreendimento dê certo. Então, o melhor a se fazer é analisar aos arredores, né, desse terreno, desse lote que você quer adquirir para fazer esse empreendimento e fazer uma análise de custo médio das edificações próximas, para ver se enquadra no nível, né, e no nicho que você quer se inserido aí dentro dessa obra que você quer edificar. Então, muito importante, ao fazer esse levantamento de custo, ter tudo isso em mente. Porque, com isso em mente, você consegue definir qual é o padrão de acabamento que você vai utilizar, né, qual o padrão o tamanho de edificação que você vai edificar. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque qualquer variação de custo pode tornar o projeto inviável. Mesmo que seja um projeto ali que dê um lucro aparente muito bom, ele pode se tornar inviável devido ao tempo que você demora para revender essas unidades, seja de apartamentos, seja de casas. Então, é muito importante você fazer uma análise completa de todas essas informações. Vamos fazer um exercício mental agora e tentar fazer uma comparação entre dois tipos de edificações. Nós vamos comparar uma edificação de uma casa de alto padrão e um prédio de apartamentos de padrão normal, sendo edificado no mesmo terreno. Então, nós vamos analisar as duas possibilidades e ver qual das duas é mais viável economicamente a investirmos o nosso dinheiro. Então, o terreno vai ter um tamanho único, vai ser localizado numa região onde ambos os projetos são possíveis, vale salientar isso. Então, imagine uma situação hipotética, onde esse terreno que nós vamos edificar, eu posso construir tanto uma casa de alto padrão, eu conseguiria vender essa casa, foi feito, por exemplo, uma análise ali das edificações vizinhas, análise de valorização dessas edificações, o valor de edificação parecida com a mesma metragem, e também consigo construir um prédio de apartamentos de 120 metros quadrados, por exemplo, nível médio ou nível normal, como costumamos dizer,
Então, os dois projetos são totalmente possíveis edificar nesse terreno. Tá certo? Quais as informações que eu preciso para fazer uma análise de viabilidade após eu ter feito essa análise anterior que é possível edificar nesse terreno? Bom, eu preciso primeiramente dos valores nos quais eu consigo atingir de venda nesses imóveis. Por exemplo, uma casa de alto padrão nesse bairro hipotético que nós estamos trabalhando, de 600 metros quadrados, tem um valor aproximado aí de R$ 1.900.000. Então, essa casa de 600 metros quadrados tem um valor médio nessa região de R$ 1.900.000. Então, toda a análise que nós vamos fazer vai ser em cima dessa receita, R$ 1.900.000. Já os apartamentos de aproximadamente 120 metros quadrados, eles conseguem ser vendidos nessa mesma região por R$ 260.000. Como nós vamos edificar 8 unidades de apartamento, nós conseguimos ter aí uma aproximação de valor de venda desses apartamentos. Precisamos também do custo médio para edificar essa construção. Uma casa de alto padrão, lembrando, esses valores aqui são valores hipotéticos, tá? Então você consegue buscar esses valores aí no índice CUB, valores médios de edificações, e também, se você tiver aí um histórico de construções, você consegue extrair essas informações. Custo médio para edificar uma casa de alto padrão é de R$ 1.850 por metro quadrado. O custo médio para edificar um prédio de apartamentos, né, considerando somente a área dos apartamentos, ficaria em torno aí de R$ 1.350, considerando que os apartamentos são entregues sem revestimento, simplesmente com pintura branca nas paredes. Então, é um acabamento bem bruto ali, exatamente como costumam se entregar esses tipos de apartamento. Então, R$ 1.350 é o custo médio aí por metro quadrado desses apartamentos. Temos também que considerar algumas despesas. A principal despesa que nós temos é a compra, né, a aquisição do terreno, que é um terreno de 500 metros quadrados. O custo dele é de R$ 450 o metro. Então, basta multiplicar aí 500 por 450 e nós teremos o valor do terreno. Outros custos também que nós temos são despesas financeiras durante o processo de obra. Essas despesas financeiras giram em torno aí de 8% do valor do custo desse projeto. Então, eu vou calcular ali o custo aproximado e vou jogar 8%, que é o equivalente ao que eu vou ter de despesas financeiras gerais, né, de modo geral, nesse projeto. E o último custo que nós vamos ter são os custos com despesas promocionais ou despesas de venda desse imóvel. Geralmente, aí, despesas de venda giram em torno de 6%, né, de 4 a 6% do valor total de venda desse projeto. Então, com essas informações, com tudo isso que você está vendo na tela, nós conseguimos fazer um levantamento de viabilidade dos dois tipos de projeto. Então, vamos fazer esse exercício utilizando uma planilha, que eu acho que é a maneira mais simples de trabalhar e também fica bem dinâmico aí a aula. Certo? Então, estou aqui dentro do Excel. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a colocar as informações que nós coletamos. Por exemplo, tamanho do terreno. Tamanho do terreno, 500 metros quadrados. Né? Então, 500 metros quadrados para casa. Então, vou colocar aqui, ó, casa, apartamento. Para ambos é 500 metros quadrados de terreno. O valor por metro quadrado do terreno é de R$ 450 para ambos, afinal é o mesmo terreno. Vou colocar aqui um cifrão para facilitar a visualização.
o valor por metro quadrado da edificação. Então, o valor por metro quadrado da construção. Para o caso da casa, né, é de R$ 1.850 por metro quadrado e R$ 1.350 para os apartamentos. Então, nós temos aqui 1.850 e 1.350. Uma diferença de R$ 500 o metro entre os dois tipos de edificação. Despesas financeiras. Despesas financeiras era 8%, conforme eu disse para vocês, 8% para ambos. E despesas de venda, 6% para ambos. Agora, tem algumas informações adicionais. Unidades construídas, né? Que eu até tinha dito para vocês lá. Então, unidades construídas. No caso da casa, será uma unidade apenas. E no caso dos apartamentos, serão 8 apartamentos no total. O valor de venda é de 1.900, então de 1.900.000 para a casa e 260.000 para cada apartamento. A área da edificação. Aqui é uma área unitária, tá, da edificação. No caso da casa, é 600 metros quadrados. No caso do apartamento, 120 metros quadrados. Esse 120 metros quadrados aqui, pessoal, ele conta também ali com uma área comum, uma divisão entre os apartamentos, tá? Então, como é 8 apartamentos, provavelmente uma torre pode ser uma torre de 4 andares, 2 apartamentos por andar. Então, tem uma área comum ali que é dividida entre os 2 apartamentos. Só para simplificar a conta aí. E a área total da edificação, que nada mais é que a área da edificação vezes o número de unidades. Então, no caso da casa, como é uma única unidade, 600, e no caso dos apartamentos, 960 metros quadrados. Certo? Beleza. Então, essas informações são as informações iniciais, as informações pelas quais nós vamos trabalhar todo o resto aí dessa análise de viabilidade. Primeira coisa que nós vamos calcular é a nossa receita. O que é a receita? É o valor final que nós vamos receber, é o tutu final que nós vamos receber no total quando fizermos a venda aí desse imóvel. Então, no caso da casa, vai ser justamente o R$1.900.000, né? Então, eu posso até colocar aqui, ó, R$1.900.000. No caso dos apartamentos, serão as 8 unidades vezes os R$260.000. Então, nós temos aqui, ó, receita para uma casa, nós temos uma receita de R$1.900.000. Para os apartamentos, eu tenho uma receita de R$2.080.000. Opa, então aí eu já posso dizer que o apartamento é mais viável, certo? Justamente porque eu tenho mais de R$100.000 aí de diferença, quase R$200.000 a mais de valor de venda, né, desses imóveis. Será que isso é a resposta final? Vamos continuar para ver se essa será a nossa resposta final. Temos que fazer agora a análise das despesas. Então, as despesas, temos que calcular todas elas, né? Despesas são as seguintes. Nós temos o terreno, que é o valor do terreno por metro quadrado vezes, então, a área do terreno vezes o valor por metro quadrado. R$225.000. O mesmo eu faço aqui para o apartamento, afinal, todas as informações são as mesmas. A construção. Então, construção, nós sabemos aí que a construção da casa tem um valor por metro quadrado maior. Porém,
eu tenho mais área para construir nos apartamentos. Então, vamos ver qual diferença dá entre as duas coisas. Então, como que eu faço? Eu faço o valor por metro quadrado de construção vezes a área que eu vou edificar. No caso, a área total da edificação. Então, para edificar uma casa, eu tenho aí um custo de R$ 1.110.000. Então, um custo bem elevado, né? Vamos fazer o mesmo agora para os apartamentos. Então, vou pegar o custo por metro quadrado e vou multiplicar pela metragem dessas unidades de apartamento. Eu tenho um custo aí para os apartamentos de R$ 1.296.000. Então, nós temos aí uma diferença significativa, né? Então, aí, digamos aí, quase R$ 300.000. Então, já engoliu essa diferença aqui da nossa receita. Mas vamos continuar. Vamos analisar profundamente aí essa análise de custos. Despesas financeiras. Então, despesas financeiras. O que nós temos aqui? As despesas financeiras têm o custo da construção incidindo 8%. Então, eu tenho R$ 88.800 de despesas financeiras. O mesmo é válido aqui para os apartamentos. Então, eu tenho aqui o custo da obra incidindo 8%, deu um valor aí de R$ 103.680. Então, comecem a analisar que para edificar um prédio de apartamentos, os custos sempre são um pouquinho mais altos, né? Então, vamos continuar aí. Despesas de venda. Então, a despesa de venda, eu tenho aqui o custo total da receita vezes 6%, que é o custo de corretagem, entre aspas, né? No caso aqui das despesas da casa, R$ 114.000. Então, esse custo de corretagem é a comissão do corretor, é a divulgação, entendeu? Tem toda essa manha aí para trabalhar, que gira em torno aí de 6%. Então, todas essas são as nossas despesas. Vou colocar aqui um total de despesas, que será a soma de tudo isso aqui. Então, a soma de todas as despesas. Então, vejam só. A soma de todas as despesas da casa deu R$ 1.537.000 e todas as despesas do edifício, né, de apartamentos, deu R$ 1.749.000. Então, vamos agora calcular os nossos lucros e todas as taxas que podemos obter aí, né, todos os parâmetros que nós podemos obter com essas informações que a gente coletou aqui. Primeira coisa que eu vou calcular é o lucro base. O que é o lucro base? É o valor de venda final menos o custo. Então, esse é o nosso lucro base. Vocês vão entender o porquê que é esse lucro base, porque ele não é o lucro final. Vocês vão entender exatamente como se calcula esse lucro final. Então, o lucro base, ele é o valor de venda menos a despesa. Então, meu lucro base para a casa é de R$ 362.200. E o lucro base para o apartamento é de R$ 330.520. Então, vejam só, fazendo toda essa matemática, nós chegamos aqui numa diferença que não é tão grande, né? Então, eu tenho aqui um pouquinho mais de R$ 30.000 de diferença. Então, a casa, até esse momento, ela é mais lucrativa, mas isso não quer dizer muita coisa nesse ponto, tá? A próxima coisa que a gente pode calcular é a porcentagem de lucro sobre as despesas. Então, porcentagem de lucro sobre despesas. Então, como é que faço essa conta aí? Muito simples, eu vou pegar aqui o lucro, como é lucro sobre despesas, e vou dividir pelas minhas despesas. Eu tenho aqui, vou colocar em percentagem, aproximadamente 24%. Então, eu tenho 24% de lucro sobre tudo que eu investi na minha obra. Então, eu investi, o que eu investi na obra? Eu investi isso aqui,
tá certo? Então, isso aqui é o dinheiro que eu investi. 1.537.000 no caso da casa e 1.749.000 no caso dos apartamentos. Então, esse é o dinheiro que saiu do meu bolso para eu fazer acontecer a edificação. Então, eu tive 24% de lucro. Mas eu também posso calcular, por exemplo, porcentagem de lucro sobre o terreno, que é uma unidade que a gente usa para ver se a viabilidade do terreno foi válida. Então, se eu tive lucro sobre esse terreno. A maneira de se fazer isso é pegar o valor do lucro e dividir pelo terreno. Então, eu vou pegar aqui, ó, igual ao valor do lucro e dividir pelo valor do terreno, isoladamente. Vou colocar aqui em percentagem. Eu tive 161% de lucro em cima do terreno e 147% de lucro, né, considerando os apartamentos. Então, para casa, eu tive mais lucro no terreno do que para os apartamentos. Tudo para casa, eu vou ter mais lucro nesse ponto da nossa análise. E o último parâmetro que a gente consegue obter aqui é a porcentagem de lucro sobre a receita total. Né? Então, como que eu faço isso? Então, porcentagem de lucro sobre receita total. Eu vou pegar o lucro e dividir pela receita de venda, né? O valor total de venda do meu empreendimento, aí, do meu investimento. Eu tive 19% no caso da casa e 16% no caso dos apartamentos. Então, no final de tudo, eu vou ter essa percentagem de lucro. 24% sobre o dinheiro investido, no caso da casa, e 19% do dinheiro investido no caso dos apartamentos. E 19% da receita total, no caso da casa, e 16% da receita total para o caso dos apartamentos. Aí vocês me perguntam, Felipe, mas por que a gente vê muito mais torres de apartamentos sendo construídas do que, por exemplo, casas de alto padrão? E aí que vemos essa informação na próxima aula, onde nós vamos falar sobre, digamos aí, os riscos de se trabalhar com cada tipo de edificação. Então, vocês vão ver por uma outra perspectiva e chegaremos aí no resultado final de qual edificação é efetivamente mais lucrativa e mais viável nesse caso. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção de perguntas e respostas que eu responderei o mais breve possível para vocês. Agradeço e aguardo vocês na próxima aula.